A Gleide está dizendo aqui, é verdade, é necessário desequilibrar. A Patrícia está dizendo uma coisa engraçada aqui, Laura. Ela disse, essa semana me senti desequilibrada. Eu hoje. É verdade, tem dia que nós estamos assim. Eita. Eu hoje me senti desequilibrada. E sabe por quê, Patrícia? Porque quando a gente está em processo de aprender, a gente está em movimento, né? Mas o meio, o contexto também está em movimento, né? E aí, então, a gente se desequilibra, às vezes, mais do que pode. Então, hoje eu dizia para a Priscila, eu já estou meio abalada hoje, então eu não vou me abalar mais. Eu vou precisar que você me ajude, né? Então é isso, a gente tem que reconhecer as limitações também, né? E saber que nesse quesito eu preciso ir mais devagar, nesse outro eu posso ir mais rápido, né? Até porque essas mudanças elas chegam de formas diferentes, né? Pode passar o seguinte. Deixa eu botar aqui para a gente. Ó, a Lília está até dizendo para a gente aqui, ó, realmente, é sair da zona de conforto. Isso, porque a zona de conforto é assim, aprendi, puxa, agora eu já sei esse, né? Só que daí vem o clientinho e diz, olha, procura ali o PIN vídeo, né? Aí você diz, opa, ainda não aprendi, né? Então, vamos para o seguinte. Então, só é possível aprender o que não se sabe, né? E eu vou contar para vocês uma coisa, assim, que eu pus essa tela, em especial com essa frase, para contar uma experiência que eu estou tendo com arte em ladrilhos de papel, né? Então, é um trabalho que a gente faz com nanquim em pequenos quadradinhos de papel 9 por 9. E tem pessoas que vêm participar do ateliê, né? Que eu sou atelierista, daí mudo, não sou psicopedagoga mais, mas sou atelierista. Aí as pessoas procuram o ateliê e dizem, Laura, eu não sei desenhar. Eu disse, mas não precisa saber desenhar. O que precisa é você desenvolver uma paciência, um foco, ao mesmo tempo que você relaxa a mente. Então, volta lá naquele desenho para eu colocar para você, porque para vocês. Vocês estão vendo que aqui tem uma repetição de padrões, né? Então, tem um lado que repete losangos, outro lado que repete triângulos, outro que repete quadros, outro que, enfim, repete linhas, né? E que, na verdade, eu não planejei fazer esse desenho assim, mas eu dividi o papel em zonas e fui usando padrões que eu conheço e fui fazendo, e coloquei uma música de fundo, fui me concentrando, fui desenhando, e de repente saiu esse desenho, né? E esse desenho não foi planejado por mim. Eu quero desenhar uma casa, eu quero desenhar uma concha, eu quero desenhar uma coisa abstrata. Não, eu fui desenhando. Então, aprender é mais ou menos assim, a gente vai tecendo, a gente vai desenhando. Então, aquilo que a gente já sabe é importante no sentido de sustentar o resultado, mas aquilo que eu já sei, ele vai servir de ferramenta para eu poder fazer o novo, para eu poder caminhar para frente, e não para fazer igual ao que o meu pai fez, igual ao que a minha mãe fez, né? Quando eu fui lançar o meu primeiro livro, em 1998, o meu pai me chamou e disse, filha, se fosse você, eu não lançaria um livro. Continue escrevendo artigos, dando aulas. E eu disse, por quê, pai?
Ele disse, porque eu já tentei escrever 2 livros e eu fiquei com um que ele escreveu, ficou lá com uma pilha de livros, ele não conseguiu distribuir, e que embolorou, que ele teve que jogar metade fora. E o outro ele fez para uma editora que acabou comprando os direitos autorais e que ele não pôde ter um retorno financeiro daquele. Ele participou, era um grupo que escreveu sobre uma coleção e ele escreveu sobre educação sexual. Meu pai era psiquiatra. E daí eu disse, pai, mas eu já estou com o livro todo montado. Eu já estou com o dinheiro guardado e eu vou tentar, né? E eu tentei. E eu não tentei, o primeiro não foi por editora, não foi nada disso. Fui eu mesmo que foi uma edição independente, né? Fiz o registro na Biblioteca do Livro, na Biblioteca Nacional, enfim, tudo direitinho, né? Mas eu publiquei, eu paguei. E aí consegui vender, consegui fazer a segunda edição, né? Aí as editoras foram vendo meu trabalho, foram me chamando, e hoje eu já tenho o meu nome em mais de 30 livros, né? Então, o meu pai teve uma experiência e ele queria que eu fizesse como ele fez, quer dizer, que eu não cometesse o mesmo erro dele, né? E disse, não publique, porque não vale a pena. Só que nós estávamos num outro momento histórico, eu era mulher, eu tinha uma outra experiência, uma outra vivência, eu já era conhecida nas palestras, ele também era, mas era um outro momento comercial, um outro momento editorial, né? E, de repente, eu nunca tive um livro que estourou, né? A não ser um que chama a psicopedagogia, um diálogo entre a psicopedagogia e a educação. Esse ele estourou porque ele foi distribuído em todo o Brasil pela editora aqui de Curitiba, então tinham vendedores que iam nas prefeituras, enfim. Então, esse foi o único que estourou, mas não no mercado de livros normal, né, das editoras, mas sim porque foi por meio de distribuidoras, né? Então, mas eu sei que o meu conhecimento vai para um monte de lugares, contribui para que as pessoas pensem, né, sobre aquilo. Então, as experiências. Eu tenho esse livro, a Raimunda diz. Então, a mesma coisa é na aprendizagem escolar, na aprendizagem familiar, na aprendizagem da vida, né? A gente usa os recursos anteriores, as experiências anteriores. Esse relato do meu pai mexeu comigo, mas eu não desisti, mas também tomei alguns cuidados que ele não havia tomado, né? Então, eu deixei um número menor de livros, deixei para que depois pudesse editar um número um pouco maior. Comecei com, na época, eu editei 3.000, depois que eu vendi os 3.000, daí eu fiz a segunda edição. Enfim, a gente vai aprendendo. Agora, hoje em dia, se fala em 3.000, as pessoas dizem, ela é louca. O que as editoras fazem agora? Elas editam 100, no máximo 500, aí terminou de vender isso, vai outro bloco e assim vai, porque o recurso da tecnologia agora permite isso, né? E antigamente não permitia. Então, pode... A Gleide disse que ela tem todos os seus livros, todos os seus livros. Eu acredito, Gleide, porque a gente conversa também bastante pelo Whats, né? E a Gleide também recebe todas as minhas Vó em Quarentena, né? Meus programas Vó em Quarentena, a Gleide recebe. Todos eles. A Raimunda disse que na cidade dela, a maioria dos professores tem esse livro,
E olha que legal, né? A Ivana diz que seus livros contribuem tanto com a minha prática quanto com a vida dela. Que maravilha, que maravilha. Coisa boa. A Soraya é daqui do Maranhão, ela diz assim, o saber anterior serve de base para construir um novo saber. Anotado, anotadíssimo. Anotadíssimo. Então, o que o saber anterior faz? Que papel ele faz? Ele faz o papel da terra no mar. Então, quando a gente está navegando no mar, às vezes você precisa dar uma parada. Então, você joga a âncora na terra, aí você fica um pouco ali absorvendo toda aquela marola, aquela revolução que o novo saber provoca na gente, e depois você se lança ao mar novamente, né? Então, o conhecimento anterior, ele é base, mas não é base para a gente ficar colada, mas é base para permitir que a gente ouse, avance, né? E eu acho que essa definição dela foi bem legal, bem legal. Me fez lembrar disso. Então, nesse sentido, o que sabe vai servir de ferramenta, uma ferramenta para ser atualizada, para uma nova criação, e não para fazer igual a minha avó fazia, né? Eu tenho uma historinha aqui para contar de uma sócia minha, que ela fazia, ela olhava, né, a avó fazia, a bisavó fazia a ceia de Natal. E ela olhava e as pessoas sempre cortavam a perna do peru para botar na forma para assar. E aí ela estava encucada com aquilo. Por que corta a perna do peru, né? E daí ela perguntou para a mãe dela: mãe, por que você está cortando a perna do peru? Ela disse: porque a minha avó cortava e eu aprendi com ela, e então eu corto a perna do peru. Daí ela foi para a avó: vó, por que você cortava a perna do peru? Né? Por que você corta a perna do peru quando você faz a ceia de Natal? Ah, porque a minha mãe cortava e eu aprendi com ela. Aí ela foi perguntar para a Bisa: Bisa, por que você cortava quando você fazia? Porque a Bisa já não fazia mais peru nessas alturas, né? Por que você cortava a perna do peru, Bisa? Ela disse: porque a minha forma era muito pequena e o peru não cabia na forma. Então, eu cortava para o peru poder caber na forma, né? Então, a sequência disso é assim, é repetir sem pensar, né, que coisas novas a gente pode fazer. Então, se eu tenho a possibilidade de ter um forno maior, uma forma maior, então, por que a gente corta a perna do peru, né? Então, permitir que a criança pergunte. Só aquele modelo assim, Laura, robotizado, né? Só repetindo, sem ser capaz de reconstruir, sem ser capaz de colocar essa espiral para caminhar, para ampliar. Isso. E o papel de colocar esse espiral para caminhar é tanto do aprendiz, que é curioso, e que se o adulto não matar a curiosidade dele, ele vai buscar as respostas, como essa minha sócia fez, né? Ou o papel do adulto, quando vê que a criança está fazendo sem pensar, começar a perguntar. Porque a pergunta é uma das coisas mais incríveis para que a gente possa promover o desequilíbrio, desde que seja uma pergunta inteligente e não seja uma pergunta para o aluno responder aquilo que você quer que ele responda, né? Porque a gente diz: gente, vamos falar uma palavra que comece com M. É um bichinho que está na floresta, que é o mar. Então, isso é uma pergunta, mas não é uma pergunta inteligente, né? Não levou a mudança. O quê? Não conduziu a mudança, Laura. Não conduziu a mudança. Não provoca o desequilíbrio, né?
Então, um dia eu estava trabalhando com um grupo e eu coloquei um papel grande, assim, uma porção de materiais e disse: olha, a minha ideia é que vocês construam nesse papel uma floresta. E eu vou colocar um desafio para vocês. Sim. Uma floresta que tenha 15 animais, porque eles eram 15. Sim. Mas que nenhum animal se repete. Sim. E daí eles fizeram, repetiram os animais, né? Eram crianças de 6 anos, 7, acho que não tinham de 7, eram 6, tinha algum ou outro de 7 anos, não sabiam trabalhar em grupo, então a ideia era observar como é que eles faziam. Mas isso é uma proposta que não tem resposta pronta, né? Então, não tem qual é o bicho, não tem. É um desafio que tenham 15 animais diferentes, mas se eles não conseguirem, não está errado, né? É um desafio, é algo que mobiliza. Aí eles mesmos diziam, mas o macaco já tem, eu já sou macaco. Daí ele disse, mas eu sou macaco de outra raça, né? E aí eles vão achando e vão criando situações, né? A Ivana diz para a gente assim, que bela história, repetições automáticas devem ser questionadas para que novas construções sejam possíveis. Isso mesmo. É Verdade. isso mesmo, muito obrigada. Então, esse conhecimento anterior tem que servir de ferramenta, né? Ou de lugar de apoio, mas não para a gente ficar colado, para a gente poder avançar. Vamos voltar para o mesmo slide, só um pouquinho. Isso. Então, nós temos aqui, nesse slide, né, o tema, o núcleo desse tema, aprendizagem em tempos de mudança. Porque o tempo de mudança é todo dia. Eu durmo e quando eu acordo, eu não sou a mesma de ontem, né? Sim. E ele acontece em todo o percurso da vida, né? Sim. E nós estamos impressionados com esse tempo de mudança de agora, que a gente deixou de sair, deixou de se encontrar presencialmente com as pessoas, né? E agora a gente tem um presencial online, né? Porque a gente está presente aqui nessa live, então não pode dizer que não é presencial, só que é um presencial online, né? Tem gente que não está presente nessa live, né? E tem gente que está presente. Está presente. Então, a gente está impressionado, assim, e a gente considera muitas vezes mudança quando tem algo que abala demais, né? Que é muito violento, que passou um furacão na praia, não sei do que, pegou fogo no edifício, não sei o quê, ou a cidade alagou, né? Então, a gente, às vezes, a nossa perspectiva é de considerar a mudança só a partir dos grandes abalos, tanto positivos quanto negativos, né? Então, mas na verdade, todo dia o contexto está em movimento e a gente está em movimento. Sim. Então, aprender em tempos de mudança é todo dia, né? É todo dia. Vamos para o próximo. A Mônica diz para a gente assim. A Mônica Mendes. Mônica, tá boa, Mônica. Seja bem-vinda, querida. Mônica diz que o desconhecido assusta. Sabe, Laura, eu gosto de ler o Michael Fullan e ele fala sobre o significado da mudança educacional. E como nós, né, nessa nossa ação, no nosso caso, como psicopedagogos, provocamos essas mudanças. Estamos ali nessa ação, buscando esse tempo, buscando essa ação. E aí a gente... Aqui, continuando aqui. Isso. Então, isso que a Mônica traz é bem importante, porque a mudança, ela traz o desconhecido, né? Então, por isso a gente cria algumas rotinas,
para a gente não ficar todo dia tendo que lidar com o que é desconhecido, nem que seja uma coisa pequenininha, né? Então, existem mudanças que são mais amenas e mudanças que são mais drásticas, né? Então, por exemplo, se eu tivesse 15 anos e acordasse de repente e olhasse no espelho e visse a Laura de hoje, eu ia pirar, eu ia me assustar, né? Mas essa mudança foi sendo amena, né? Eu até percebo as rugas, percebo o bigode chinês, percebo o cabelo branco, mas já não me assusta mais, porque isso foi acontecendo de uma forma mais amena. Agora, a questão do coronavírus, por exemplo, que de um dia para outro você tem que fechar o consultório, você tem que ir para casa, a tua fonte de renda é esta, né? E você daí pensa assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, né? E aí as coisas vão acontecendo e a gente vai acomodando. Tem gente que acomoda, não acomoda no sentido de ficar acomodado, né? Mas acomoda no sentido de trazer esse novo para o esquema anterior e para a gente poder mudar e ir para um novo nível da espiral, né? Então, a mudança drástica, ela faz a gente sofrer mais, mas, de qualquer forma, ela sendo drástica ou não, ela é possível de promover a aprendizagem, né? Então, por exemplo, eu fiquei viúva com 38 anos. Então, foi uma mudança drástica. Meu marido não estava doente. Ele teve um infarto, e aí não se sabe se é infarto, é aneurisma, mas foi diagnosticado como infarto e faleceu. Em vez de levantar de manhã, não levantou, né? Então, essa é uma mudança drástica e que exige um movimento de acomodação que rasga, né? Que faz com que a gente tenha que acomodar essa novidade, porque não tem outro jeito, não é uma separação, não é um divórcio, é uma morte, né? E existem outras que também gera confusão, como um divórcio, como a separação, como, enfim, o filho casa e vai morar em outro país, né? Um monte de coisa para cada um. Essa mudança gera sentimentos diferentes, né? Mas aprender é como a arte, né? Ela rompe com o senso comum, com aquilo que acomodou. Por quê? Porque o novo vem e exige uma nova acomodação. Sim. E ela rompe com essa ordem que está estabelecida, com essa tranquilidade, né? Então, cada vez, por exemplo, que eu vou falar, é lógico que antes eu tinha uma ansiedade muito maior, mas até hoje eu tenho um nível de ansiedade, né? Porque faz parte, é um novo momento, né? Você vai aprendendo a lidar com isso, mas sempre é uma coisa nova, né? E aí você se prepara, você lê, você se organiza, tem mais segurança depois de 50 anos de palestra, né? Mas sempre tem uma coisinha aqui, né? Que dá uma tremidinha aqui, porque faz parte, é o novo chegando, né? Eu queria que você pusesse de novo isso. Então, aprender é como a arte. Rompe o senso comum, com o senso comum, com a ordem já estabelecida, e acomoda, busca novas soluções para novos problemas. Então, aprender, gente, é revolucionário, né? Aprender é desacomodador, né? Essa palavra não existe, mas eu de vez em quando invento umas. E por quê? Por que ficar acomodado não é aprender? A pessoa dizer, não, eu já sei. E os nossos clientes, os nossos alunos, têm muito medo do novo, e a gente precisa fazer com que eles vão superando esse medo desse desconhecido que está chegando, né?
Hoje eu conversei com um menino que eu converso toda semana, eu sei que já está chegando nossa hora, mas só essa historinha. E aí eu disse, como é que foi a semana? Como é que você passou? Ele tem 7 aninhos. Ele olhou para mim e disse assim, esta semana eu aprendi. Eu disse, é? E o que você aprendeu? Eu já estou lendo, Laura. E eu já estou escrevendo. Eu disse, então vamos fazer uma atividade de escrever no Whats. Aí ele já começou a escrever, começou a fazer desafio para mim, né? Então, é uma graça, ele percebe, né? Ele mesmo percebe o quanto ele já se superou, né? O que a Nara diz para a gente assim, estamos nos reinventando todos os dias. Nossas rotinas precisaram ser ressignificadas. Percebemos que todos os dias são diferentes e nos oportuniza novas aprendizagens. Exatamente, Nara. Exatamente. E mesmo a gente estando em casa na quarentena, né? Um dia não é igual ao outro, né? Verdade. Vou compartilhar aqui. Então, né, a nossa tarefa a compreensão desse aprender em tempos de mudanças é justamente isso, é contar para o aprendiz que todo dia muda, que ele pode arriscar, que ele não precisa ter o resultado final hoje. Hoje, por exemplo, eu estava trabalhando com outro menino e eu fiz um desafio para ele. Eu estava trabalhando no Skype com ele. E daí eu coloquei lá no chat. Diga 10 coisas que nascem em árvore, né? E ele escreveu algumas frutas e disse, eu não consegui 10, mas eu disse, não tem problema. E ele escreveu algumas palavras diferentes do que a palavra é. E daí eu reescrevi as palavras, mandei para ele e disse, agora o desafio é encontrar o que tem de diferente na palavra que eu escrevi e na que você escreveu. Aí ele foi, maçã é com C cedilha e tem um acentinho, né? A pera é com P, a laranja está escrito igual, e daí, mas só que ele foi falando em erro, e eu Sim. dizia, eu quero que você me diga o que é diferente. Sim. E daí foi. Daí chegou na outro desafio que ele fez um para mim, e que era para 11 marcas de carro, e eu escrevi algumas marcas errado, né? Porque a marca. E daí ele corrigiu 2 marcas minhas, e depois ele escreveu uma nova coisa, e eu escrevi as palavras, e ele disse: esse ficou todas iguais. Eu disse isso mesmo. De cima ficou umas coisas diferentes. Agora, se a gente já vai falando, olha, está errado, é assim que escreve, então você afasta o sujeito de arriscar, de se concentrar um pouco mais, de prestar atenção no que ele está escrevendo, né? Então, é isso, gente. Ó, a Soraya diz para a gente aqui, aprendizagem constante, pois os desafios são constantes, né, querida? Acho que todo dia, é isso aí. É isso. E a Patrícia diz aqui, a gente já está horário, ela já está dizendo, essa live foi feita para mim, pois aprendi muito com a Laura. Ah, que bom! Que bom, eu aprendo com vocês também. Muito bom não se falar em erros, mas sim em diferenças, né? Porque, na verdade, para a pessoa passar a escrever com a linguagem padrão, ela precisa passar pelas tentativas, ela precisa aprender a pensar nas palavras, e se a gente já vai dizendo, está errado, escreva 10 vezes, como era no meu tempo, você escrevia 10 vezes e depois você não sabia como escrevia, porque você escreveu uma coisa porque foi um puxão de orelha, né? Não foi uma aprendizagem. Estava só repetindo, estava colocando aqui o compartilhamento. E aqui, só voltar aqui, tiveram algumas mensagens que ficaram. Só um minutinho, querida. Então, logo no
no comecinho, o pessoal falando muito de saudade, o pessoal falou, o pessoal de Salvador também aqui nos assistindo. Eba! As baianas, até durante 10 anos, eu acho que eu dei aula lá para as baianas. Que coisa boa, que coisa boa. O pessoal falando aqui, agradecendo esse momento, muita gente agradecendo por estar aqui, por estar te ouvindo. A Flávia disse para a gente descer o aprender. Muito claro para mim essa condição de construir para apropriar o conhecimento. Conhecimento. Obrigada, Flávia. Bem legal. É verdade. É um terceiro, então por isso não dá para dizer está errado, tem que fazer de novo. A gente está sempre continuando, né? A partir daquilo que já está feito e vai em direção ao futuro, né? E não fica amarrado lá atrás. Alice, quando a gente comentava sobre essas Oi, mudanças, Alice. ela disse algo bem legal. Hoje eu vi uma notícia sobre uma praga de gafanhotos que aproxima-se do Rio Grande do Sul. Pensei nisso, mais um problema amplo para aprender. Hoje a gente viu que aconteceu também no México, acho que um terremoto também. Fiquei pensando nisso, Laura, quando você falava. Que as pessoas estão esperando grandes movimentos para essa busca, para poder se restaurar. E, de repente, a própria Maria Alice fez um comentário hoje para mim, que foi uma mudança pequena, e eu não aprendi ainda, viu, Alice? Porque ontem eu fiz o programa da Avó em Quarentena com a blusa cor-de-rosa, e ela disse, olha, você fica super bem de cor-de-rosa, e hoje eu vim de preto de novo. Então, mas... cor de rosa. Já equilibrou, né? Já equilibrou. Mônica está parabenizando pelos slides que estão lindos. A Mônica vai aprender a fazer esses desenhos, né, Mônica? Sim. E a Jogemima, que é lá do Pernambuco. Ela minha amiga, conversamos até ontem de madrugada. Um prazer, o Pernambuco está aqui conosco. Lidar com aquilo que não se sabe provoca uma dor simbólica. Porém, quando nos disponibilizamos para o novo, o movimento do aprender revela sentidos na aprendizagem. Isso mesmo. E nós estamos aí, a gente faz parte de uma comissão que a gente está aprendendo um monte de coisa, né, Joemima? Josemima. E aí as pessoas começam aqui a agradecer, né? Obrigada, Soraya. Muito grata por mais essa oportunidade. Eu também de estar aqui no Maranhão, né? E no Brasil todo ao mesmo tempo. No Brasil todo. Então, quanta aprendizagem. Amei a Avó em Quarentena ontem, que bom. Laura é sempre uma inspiração. Eu acho que se eu sou inspiração é porque as pessoas são a minha inspiração também, né? Porque a gente aprende para aprender junto, né? E compartilhar o que sabe. Então, vocês também são a minha inspiração. Isso é maravilhoso. Eu vou aproveitar aqui para mostrar, quem quiser saber mais sobre Laura, gente. Então, nós temos a página dela, né, Laura, da síntese. Isso. Síntese e aprendizagens, né? www.sinteseaprendizagens.com.br. São 30 anos de equipe, de trabalho, de pesquisa, de atendimentos, né? Então, a gente fica feliz se vocês compartilharem lá. Aqui. Quem quiser saber mais, aqui, síntese e aprendizagem, existem equipe, tem as publicações aqui que vocês podem acessar, os cursos também que vão estar acontecendo, ó. Aqui os livros vocês podem estar tendo esse acesso, e também os cursos, todo o material que vai estar acontecendo, de arte em ladrilho, que você falou agora, né? Isso, atendimento psicopedagógico em grupo, então esse foi abortado com a quarentena, porque a gente não faz online esse curso, é só presencial. Então, ele foi abortado, né? Então, tá aqui, quem quiser saber mais, vocês podem ter acesso lá no Instagram, tem o Instagram da Laura também, vocês podem seguir, tem as artes dela aqui também, ó.
para vocês saberem mais. Olha, gente, as maravilhas aqui. Vocês podem estar aqui compartilhando, sabendo mais sobre a nossa querida convidada de hoje. E o outro site também, que é o seu site, né? Que é o Monte Serra Aprendizado. Esse eu tenho que contar que eu estou precisando colocar mais oxigênio nele, mas ele tem textos antigos que são atuais também, alguns, né? Alguns não, mas alguns são. Então, se vocês forem, não vão com sede de novidade, mas eu estou precisando oxigená-lo e assim que eu consiga, eu vou fazer, tá bom? Colocar novos textos aí. Pois, meus queridos, para mim, sinceramente, é um prazer. Vou aproveitar para colocar aqui a mensagem de Lisilene, agradecendo. Só um minutinho, gente, que eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo também, porque todas as vezes eu estava como... Todos nós, né? E é bom a gente aprender a esperar, né? Não precisa fazer tudo correndo. Verdade. Só a Alice colocou aqui aprendizagem, né? Falando da Quanta aprendizagem. sabedoria. Obrigada, Lisilene. Ela agradece também. Nós temos uma cidade aqui chamada Cururupu. Então, tem nossas alunas que são lá dessa cidade de Cururupu também estão conosco. Ah, que legal. Cururupu. Cururupu. Uhum. Está aqui conosco. E aí, a Lisilene também coloca em nome, né, do nosso estado, em nome do nosso núcleo. Estamos aqui representando como coordenadoras também essa grande vivência. Achei aqui. Aí o BBP do Maranhão agradece a presença de seus associados e demais participantes nesses encontros de saberes. Então, minha querida, eu quero agradecer com toda certeza. Muito obrigada pela sua acolhida. Essa 1 hora aí conosco, né? Mais tempinho que a gente conseguiu aí aprender, foi bom. Gente, eu estou feliz, porque eu ensinei alguma coisa para a Laura, eu ensinei a usar esse recurso para a Laura. Isso mesmo. Eu quero agradecer as aprendizagens, o compartilhamento dos saberes, o convite, e vamos nos encontrar aí no meio virtual, né? A hora assistindo uma, a hora outra, e a gente vai a hora falando. E Muito obrigada. Deixa eu passar essa pandemia e trazer a Laura aqui para o nosso calor do Maranhão também, né? Sabe, ela vai estar aí conosco, gente. Vamos aguardar, sim. Vai ser com certeza uma honra para a gente. Então, meus queridos, quem assistiu aí, quem esteve conosco, né? Curta, dá o likezinho. As meninas que agora é a minha parte de como youtuber, viu, Laura? Então, veio aí o like, né? Aqui, compartilhem também, vai estar esse link disponível no nosso canal do YouTube para vocês assistirem, para baixar, para passar na aula. Esse momento aqui vai ser muito bacana, com certeza. E continuem seguindo e fiquem de olho no nosso canal. A gente está colocando, Laura, todas as lives que já aconteceram. Então, nós começamos com live no final, entre março e abril, começamos com as nossas lives aqui pelo Núcleo, e a gente está postando aí as nossas lives. Então, é um prazer estar com vocês. Legal. Muito obrigada. Tchau, obrigada, gente. Tchau, obrigada, gente. Tá encerrando aqui. Eu também vou sair, né? Isso. Como é que é o negócio aqui? Isso, só fechar.